Não sei se todos vocês sabem que este ano faz 500 anos que se realizou a Reforma. Não sei se sabem que é exatamente neste mês de outubro que faz 500 anos que se realizou a Reforma. E não sei se sabem que foi no dia 31 de outubro que se realizou a Reforma. Portanto, exatamente na próxima terça-feira faz 500 anos que se realizou a Reforma. E aí pergunto a vocês, e o que é a Reforma? Parece que estou a ver a cara de alguns que não sabem. Sabem que no outro dia eu perguntei a uma série de jovens sobre se sabiam o que era a Reforma e alguns pensavam que era o que acontecia quando uma pessoa chegava ao fim de uma vida de trabalho. Que passam à Reforma. A maior parte da nossa juventude não faz a mínima ideia do que é a Reforma. No dia 31 de outubro é o dia de Halloween, é o dia das bruxas. E o dia de Halloween, o dia das bruxas, é um dia que não tem nada a ver com a cultura portuguesa. Mas se vocês perguntarem a todos os jovens, desde os mais pequenos na escola primária, se sabem o que é o dia de Halloween, todos eles sabem. E não sabem o que é o dia da Reforma. E por isso eu quero-vos falar um pouco sobre a questão da Reforma. Não vos quero falar da Reforma como se a Reforma fosse uma coisa bíblica. Eu quero-vos falar da Bíblia. Mas no contexto da Bíblia, no contexto bíblico, no contexto das verdades da Bíblia, o que aconteceu na Reforma há 500 anos tem um significado importante. E eu quero-vos falar um pouco sobre isto, evidentemente que não é no espaço-tempo que eu tenho, que vou falar tudo acerca disto, mas há algumas coisas que eu entendi que vos devia falar esta manhã. Para aqueles que não sabem, mais velhos ou mais novos, a Reforma foi um protesto contra diversos pontos de doutrina da Igreja Católica Romana e que propôs fazer uma reforma em todo o catolicismo romano. A Igreja Católica Romana, há 500 anos, estava naquilo que se chamava a Idade das Trevas. E a Idade das Trevas não é apenas uma classificação histórica de um período de tempo, mas é uma classificação histórica com uma carga espiritual tremenda, porque espiritualmente as pessoas estavam mesmo nas trevas. E aqueles que supostamente seriam aqueles que deveriam trazer luz às pessoas, foram eles exatamente que mergulharam as pessoas nas trevas, desviando-os da palavra de Deus que dá luz, mergulharam-nas nas trevas. E há 500 anos atrás, houve um homem chamado Martinho Lutero, que era alemão, que na Alemanha teve a ousadia e a coragem. Ele era monge e teve a coragem, depois de ver pelas Escrituras que o que a Bíblia dizia nada tinha a ver com o que se praticava, teve a coragem de dizer isto publicamente. E de fazer um protesto público, fixando 95 teses numa igreja, nas portas de uma igreja do Wittenberg, na Alemanha. E isto deu uma grande celeuma a nível nacional e a nível internacional, porque a Alemanha fazia parte de um império enorme. E o imperador entrou em pânico, e o Papa entrou em pânico, e a perseguição a Lutero tornou-se atroz. Mas houve um príncipe na altura, poderosíssimo, chamado Frederico, que o defendeu. Muitas questões estavam no ar, gravíssimas. A maior parte delas cingia-se à obtenção e à forma da obtenção do perdão dos pecados. Ensinava a Igreja Católica então, e ainda ensina hoje, porque 500 anos depois não mudou, que se vocês pagarem dinheiro, têm os pecados perdoados. E isto é um grande negócio.
A isto chamava-se indulgências. A pessoa podia pecar à vontade, desde que pagasse uma determinada importância em dinheiro, os pecados estavam resolvidos. Isto é gravíssimo. Para além de dizer que só os ricos é que tinham hipóteses, porque tinham dinheiro, e os pobres estavam em desvantagem, não é verdade? Isto é completamente antibíblico. E Lutero não se pôde calar. Lutero percebeu na Bíblia, e atenção que na altura ninguém lia a Bíblia, e ele, porque estava naquele mosteiro, teve acesso a livros que mais ninguém tinha, e teve acesso às Escrituras, e ele descobriu nas Escrituras que a salvação não era mediante o nosso mérito, não era mediante aquilo que nós fizéssemos, mas era um ato da graça de Deus, um favor imerecido, que só se recebia por meio da fé. E ele descobriu isto na carta aos Romanos. E foi assim que surgiu na Igreja Católica uma invenção que não está na Bíblia, chamada purgatório. A Bíblia só fala em céu e a Bíblia só fala em inferno. E as pessoas, quando morrem neste mundo, ou vão para o céu, porque confiaram em Cristo, como eu disse há bocado no princípio deste culto, ou se o rejeitarem, não tenham dúvidas que vão para um lugar chamado inferno. Não há meios termos. Há Deus e há Satanás. Não há nenhum ser misto no meio. Há céu e há inferno. Não há nenhum lugar intermediário. Quando às vezes falo com alguns colegas meus e amigos, etc., sobre estas matérias, e lhes digo que o purgatório é uma invenção católica romana, e eles às vezes na conversa dizem: vocês não têm purgatório. Eu digo assim: temos purgatório, é o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purga. A palavra purgatório vem de purgar, de purificar. E quem nos purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, temos um purgatório. E o purgatório é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido por todos nós. E que se nós crermos na obra que Ele realizou, obtemos o perdão dos pecados. E ficamos purificados. Habilitados a poder entrar no céu, um lugar puro, onde não entra impureza. Agora, purgatório, esse lugar que a Igreja Católica inventou, não existe. E eles inventaram-no porque se tornou numa grande fonte de recursos. E ainda hoje é uma grande fonte de recursos económicos, um grande negócio, como nós sabemos. Porque as pessoas partem deste mundo, todos os católicos partem deste mundo sem saber para onde é que vão. E todos os católicos partem deste mundo sem saber, quando eu digo para onde vão, sem saber, sabendo que não vão para o céu. E que vão ou para o inferno, para utilizar a linguagem deles, se tiverem pecados mortais, ou vão para o purgatório se os pecados deles forem apenas, como eles chamam, veniais. Como se houvesse diferença. Nem tenho tempo a falar nisso. Pecado é pecado. E todo o pecado é mortal. O salário do pecado é a morte. É a Bíblia que diz, é Deus que diz. Tudo que os homens disserem está errado a esse respeito. Não há pecados leves nem pecados graves. Todo o pecado é grave. E a melhor esperança que um católico tem é ir para o purgatório. E todos os católicos cá ficam com a missão e a responsabilidade de tudo fazerem para que aquelas pessoas que ficam no purgatório saiam do purgatório e entrem no céu. E para isso é preciso rezar missas aqui embaixo. Missas pagas. Quantas mais missas, tanto melhor. Para vocês terem uma pequena ideia, ainda hoje se rezam missas pela alma do Papa João XXIII. Muitos de vocês não sabem, mas o João XXIII foi dos melhores papas, porventura o melhor papa que a Igreja Católica alguma vez teve. Isto no conceito católico. E do mundo. Se o Papa João XXIII, o melhor papa que a Igreja Católica já teve, ainda hoje, passados séculos, se rezam missas pela alma dele, o que é do desgraçado que não é papa nem é santo padre, como a Igreja Católica diz? Portanto, este assunto
é um assunto grave. A coisa estava tão enraizada na população, esta ideia de se pagar indulgências para se ter o perdão dos pecados, a coisa estava tão enraizada que até surgiu este ditado que eu passo a citar. Assim que a moeda cai, a alma do purgatório sai. Assim que a moeda cai, a alma do purgatório sai. Portanto, dê moedas. Estão a ver a gravidade da situação? E foi perante este quadro que Lutero não se podia calar. As indulgências foram o transbordar do copo das trevas e do desvio da verdade das Escrituras que se registava então. E o transbordar do copo das indulgências deu-se quando, especialmente, quando se fez um reforço à chamada de atenção da importância das indulgências na Igreja Católica para se construir a Basílica de São Pedro em Roma. É preciso mais indulgências. É preciso carregar o povo com mais indulgências para se construir a Basílica de São Pedro, não é? Na Santa Sé, no Vaticano. E mais. E para se financiar as cruzadas contra os turcos. Isto ultrapassou tudo o que era razoável. Em 1511, Lutero um dia foi a Roma. Subiu a chamada Escada Santa. Dizem que Martinho Lutero começou a subir aquela escada de joelhos. E repetiu ao Pai Nosso uma coisa que não se deve fazer, porque o Senhor Jesus Cristo disse: não useis de vãs repetições, quando ensinou o chamado Pai Nosso, e nunca uma oração foi tão repetida. Na Igreja Católica, eu tenho que dizer isto, é assim, a verdade é para ser dita. Doa a quem doer, custa custar. Lamento imenso, eu venho da Igreja Católica, nasci lá, fui do caso de um colégio de freiras, mas tenho que dizer isto. A verdade é para ser dita, para libertar, porque a verdade é que liberta. E as pessoas muitas vezes estão no erro e mergulhadas no erro, e por ignorarem a verdade, não são libertadas do erro. E enquanto ele subia, rezava ao Pai Nosso. De repente, quando ele ia a subir as escadas de joelhos, essas tais escadas, chamada a Escada Santa, lembrou-se da carta aos Romanos que dizia: a salvação é por meio da fé. O justo é justificado por meio da fé, não pelas obras. E ele desistiu. Levantou-se e foi-se embora. Esta escada, para quem não sabe, tem 28 degraus. De acordo com a tradição católica, foram estes degraus que levavam as pessoas ao pretório em Jerusalém, a Pôncio Pilatos, que foram galgados, degraus estes que dizem que foram galgados pelo Senhor Jesus Cristo quando foi julgado e quando foi ao pretório, durante a paixão, como nós sabemos, e dizem que esses mesmos degraus terão sido trazidos para Roma e colocados lá para as pessoas fazerem aquele triste espetáculo 100% errado. Em 1521, na chamada Dieta de Worms, depois de Lutero ter fixado na igreja de Wittenberg as 95 teses e aquilo ter dado uma celeuma internacional muito grande e um impacto tremendo, ele foi chamado tipo ao Santo Ofício para ser julgado por eles. E ele foi. Não vou entrar em detalhes nem pormenores do que é que se passou. Vocês podem ir à internet, está lá tudo claramente descrito. Mas ele termina a sua intervenção na Dieta de Worms dizendo as seguintes palavras que eu passo a citar: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram, sou obrigado, pelas Escrituras, que citei,
E a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Porque Lutero protestou, nos termos em que o fez, ele foi chamado protestante, e todos o que o acompanharam e que abriram os olhos para esta verdade foram chamados de protestantes. E daí é que vem o nome na história do protestantismo ou dos protestantes. O Papa Leão X, que era o Papa na altura, e o Imperador Carlos V, o Imperador romano-germânico, para vocês terem uma ideia do tamanho do Império romano-germânico regido por Carlos V, Carlos I de Espanha, os domínios deste império ocupavam a Europa Central, a Europa Oriental, a Europa do Sul, além de todas as colónias espanholas nas Américas. Como eu disse, todos estavam contra Lutero, mas o poderoso Frederico, príncipe da Saxónia, levantou-se para o defender. Lutero defendeu, na sua tese, basicamente 5 somente, que em latim eram os 5 solas. Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. O que é que isto quer dizer? Sola fide, o que ele defendeu foi somente pela fé, sem as obras. Sola Escritura era somente as Escrituras, sem tradição. A tradição invalida a palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse: porque invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. A tradição anula a palavra de Deus. E é assim que, agarrando-se eles à tradição, puseram em questão muitas verdades da palavra de Deus. Anularam a palavra de Deus. Porque puseram a tradição com mais importância do que a própria palavra de Deus. E ele disse: só a Escritura. Somente as Escrituras. Só Cristo. Só os Cristos. Ou seja, Cristo é o único mediador. Só Ele. Não há Maria. Não há santos. Ninguém medeia entre Deus e o homem, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não procurem outros mediadores, porque não existem. São falsos mediadores. Só a graça, somente a graça, sem lei. E soli Deo glória, somente a Deus. A Igreja Católica prega um falso evangelho que visa levar as pessoas ao céu. Pessoas essas que, quando lá chegam, só têm que se orgulhar. Eu estou cá porque eu fiz bem, eu estou cá porque eu fiz isto, a glória é para elas. A Bíblia mostra que todos aqueles que realmente vão para o céu dão todos glória ao Senhor. E vão dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá toda a glória. E nós vemos na Bíblia uma antevisão do que se passa na glória, em que todos estão a louvar e a adorar o Cordeiro de Deus, porque foi morto e está vivo para todo sempre. E devido à obra que ele realizou, tornou possível a nossa salvação, a nós que éramos indignos e merecedores. Aqui surge uma questão. Por causa disso, eu sou luterano? Não. Lutero foi fantástico, mas Lutero não era perfeito. Para vocês poderem perceber melhor, sou abraâmico? Não. Abraão foi fantástico, mas não foi perfeito. E podia-vos falar das imperfeições de Abraão, das falhas de Abraão, como posso falar de Lutero. Sou paulino, como alguns às vezes me dizem que eu sou paulino, ou paulista, ou quer que seja. Não! Pelas mesmas razões. Sou cristão?
Sim, mas. Sim, mas. Não como se fosse dos outros. Não como se fosse luterano, ou abraâmico, ou paulista. Pois apesar de Cristo ser perfeito, coisa que os outros não são, e por isso faz todo o sentido eu associar-me ao nome de Cristo, não é o externalismo da questão que conta. Não é a fachada que conta. Não é o nome que eu professo em si que conta. Mas é a realidade interior. Tomo o nome de Cristo não denominacionalmente. Porque alguns fizeram-no nos dias de Paulo. E disseram que uns diziam, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E foram condenados e reprovados. Porquê? Porque o fizeram denominacionalmente. Eu não o faço denominacionalmente, como aos referidos na carta aos Coríntios. Mas faço, como eu posso dizer, vitalmente. Faço, porque laços de vida eterna me unem a Ele, a ponto de me tornar parte dele. Osso dos seus ossos, carne da sua carne, membro do seu corpo, sendo Ele a cabeça e eu parte do corpo. Sou cristão, vitalmente, não denominacionalmente. E quero esclarecer isto, porque isto é muito importante. Este movimento alastrou. Notabilizaram-se João Calvino em França, Zwinglio na Suíça. Tendo este movimento iniciado na Alemanha, alastrou, estendeu-se à Suíça, à França, aos Países Baixos, ao Reino Unido, à Escandinávia, a algumas partes do leste europeu, principalmente aos países bálticos e à Hungria e em Portugal. E em Portugal, estamos em Portugal, vamos falar de Portugal, a Reforma e Portugal. Em Portugal, a Reforma protestante não teve grandes repercussões. Ficou muito aquém do que se verificou nos países europeus do norte da Europa e do leste da Europa. Talvez o distanciamento de Portugal geograficamente da Alemanha seja uma explicação para isto ter acontecido. Apenas um número restrito de intelectuais da época foram afetados por estas ideias, baseadas na Bíblia, que estavam corretas, e que o fizeram discretamente. No entanto, quero-vos falar de um grande escritor português, chamado Damião de Góis. Fixem, Damião de Góis. Quem era Damião de Góis? Grande escritor português. Integrou a corte de D. Manuel I desde os 16 anos de idade. Conviveu com personalidades importantes na corte, com marinheiros, com navegadores e com diplomatas. Era também simultaneamente amigo de D. João III. Tinham a mesma idade. E amigo de D. Henrique. D. João III nomeou o escrivão da feitoria da Flandres, na Europa. Em Antuérpia, quando Damião de Góis foi para Antuérpia, na Flandres, aprendeu latim, conviveu com personalidades destacadas da Europa, estudou na Universidade de Lovaina e relacionou-se com personagens ou personalidades como Erasmo, que pensava como Lutero, Melanchthon, que pensava como Lutero, e com o próprio Lutero. Afetado pelo que aprendeu, escreveu obras que foram apreendidas aqui em Portugal, pelo chamado Santo Ofício. Apesar da proximidade do rei, porque ele tinha uma grande proximidade com o rei, sendo amigo do rei, ou dos reis, o rei tinha um confessor que confessava ao rei, que tinha inveja dele e denunciou-o quanto às ideias que ele tinha, contrárias à Igreja Católica. D. Henrique nomeou o guarda-mor da Torre do Tombo
e pediu-lhe que escrevesse uma crónica do seu pai, Dom Manuel I. Até o genro dele o traiu. Ele casou-se, se não estou em erro, com uma, não sei se foi holandesa, se foi belga, mas é uma de lá daquelas zonas. Acusavam-no disto, que na sua casa comiam e bebiam estrangeiros e cantavam coisas lá na casa que não se entendiam. Foi condenado à prisão perpétua e colocado no Mosteiro da Batalha. E quando forem ao Mosteiro da Batalha, esqueçam lá todas aquelas personagens que lá estão e lembrem-se de Damião de Góis, que esteve ali preso em prisão perpétua. Apareceu misteriosamente morto na sua casa em Alenquer. Alenquer está perto do Mosteiro da Batalha e ele era de Alenquer. No dia 30 de janeiro de 1754. Sem qualquer explicação. Quando as ossadas dele, e ele tem um túmulo onde é honrado, na terra dele, lá na igreja, quando as suas ossadas foram exumadas, em 1941, descobriu-se que fora vítima de homicídio. Eu sei que vocês estão todos a olhar para ali e já explico. Mataram-no pela fé dele. Como muitos que pela verdade deram a sua vida. A Bíblia diz: compra a verdade e não a vendas. Traduziu o livro de Eclesiastes. Estão a ver o livro de Eclesiastes traduzido por ele? É uma das raríssimas traduções feitas para português no século XVI de um livro da Bíblia. Só para vocês terem a ideia da importância da obra que ele realizou e de aquilo que ele fez, só cerca de 100 anos depois é que aparece João Ferreira de Almeida. Só cerca de 100 anos depois é que aparece João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia na língua portuguesa como nós a conhecemos. Esta obra, Eclesiastes, surgiu, para terem uma ideia da importância disto, 21 anos depois da Reforma, que Lutero realizou. E 4 anos depois da Bíblia de Lutero ter saído. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e 4 anos depois surge a tradução de Eclesiastes por Damião de Góis. Em 2002, portanto muito recentemente, há 15 anos atrás, a Fundação Calouste Gulbenkian editou esta obra que vocês veem ali exposta. A obra estava desaparecida. Mas em abril do ano 2000, um professor de inglês chamado T.F. Earle, um professor de estudos portugueses na Universidade de Oxford, descobriu esta obra em Codrington, na biblioteca de All Souls College. Se soubermos que a leitura da Bíblia no pós-reforma ou na contra-reforma, na reação à reforma, não era bem vista, e mesmo era proibida a leitura da Bíblia, percebemos porque é que este livro desapareceu. Entre outras coisas que Lutero combateu, estavam o celibato, os padres não poderem casar, a deificação de Maria, torná-la deusa, Santa Maria, Mãe de Deus, isto é uma blasfémia. As boas obras como sendo meritórias, a tradição, que eu já referi, o purgatório, que eu já referi, a confissão auricular, as rezas aos santos, o poder papal. Ele desnudou tudo isto pelas Escrituras. Porquê que não sou luterano? Porque não sou denominacional. Porque sou de Cristo. Por laços de vida. Como eu expliquei. E porquê que eu não sou luterano?
e sou de Cristo? Porque Cristo é perfeito, Lutero não. Porquê que eu sou de Cristo e não de Paulo? Porque Cristo é perfeito e Paulo não. Vou-vos dar um exemplo, entre muitos. Não tenho tempo, eu gostava de ter aqui, era assim uma semana para falar-vos acerca disto. Mas vou-vos dizer isto. Uma das coisas que estava errada na Igreja Católica era a Eucaristia, a chamada Eucaristia. A Eucaristia, na missa, é o momento em que o sacerdote consagra os elementos da ceia e o entendimento católico da Eucaristia é algo a que eles chamam de transubstanciação. Uma das doutrinas católicas, errada, é a doutrina da transubstanciação. E pergunto a vocês, e o que é isso da transubstanciação? A doutrina da transubstanciação é a doutrina que diz que a partir do momento que o sacerdote consagra os elementos da ceia no altar, o pão e o vinho, eles tornam-se, estes elementos físicos, de matéria, de simples matéria, transformam-se, daí de transubstanciação, transformam-se no corpo de Cristo tão real e tão perfeito como está no céu. E por isso o sacerdote, quando dá a hóstia às pessoas que depois vão receber a hóstia, elas de facto não vão receber a hóstia. Sabem muito bem o que é que elas dizem, não sabem? Vamos receber o Senhor. Porque eles entendem que o Senhor está ali. Porque aquilo transformou-se no corpo de Cristo tão real e tão perfeito como está no céu. E esta transformação da substância, a substância transforma-se numa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, dizem eles, chama-se transubstanciação, a transformação da substância. Que é uma blasfémia. Sabem que eu tive já grandes debates com ateus, que eles acusavam-me injustamente de eu ser antropófago. Sabem o que é um antropófago? É uma pessoa que come pessoas. E eles diziam-me, no calor da discussão, diziam-me, vocês cristãos são antropófagos. E eu, calma aí, vocês quem? Podes dizer que os católicos são antropófagos. A mim não me chamas antropófago. Porque eles dizem que a hóstia se transforma no corpo de Cristo tão real e tão perfeito como está no céu. E então sim, eles estão a comer uma pessoa. Agora, a mim não me acusas disso, porque eu nunca disse isso. Isto é muito grave, sabem? E até se presta a tornar as pessoas perdidas ainda mais perdidas. As pessoas confundidas ainda mais confusas. Lutero aparece e diz, isto está errado. Quem é que disse que na consagração dos elementos aquilo se transforma, a substância se transforma no corpo de Cristo tão real, tão perfeito como está no céu? Não, senhor. E então Lutero, ensina uma outra doutrina. A doutrina da consubstanciação. Peço perdão. E o que é a doutrina da consubstanciação? É a doutrina que diz que, quando os elementos são consagrados, de alguma forma, na substância, que é pão e vinho, Cristo passa a estar também presente com a substância. A substância não se transforma. Cristo é que passa a estar ali juntamente com a substância. Chama-se isto consubstância, consubstanciação. Errado! Eu já estou cansado, mas eu gostava de ter mais tempo para vos falar destas coisas. O pão é apenas uma figura do corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo. Apenas representa o corpo de Cristo. O vinho é uma figura do sangue de Cristo. Não é o sangue de Cristo. Representa o sangue de Cristo. Se pensarmos no processo, como é que o pão é feito, como é que o trigo é moído, batido, esmagado, amassado e levado ao forno, leva-nos a perceber como é que o corpo de Cristo foi massacrado.
por causa dos nossos pecados. É uma figura apenas. Se pensarmos no vinho, e como as uvas são pisadas, esmagadas, espremidas, percebemos o que é que foi sujeito o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas isto é apenas uma figura, não é realidade. Onde é que a Igreja Católica foi buscar a ideia de que da transubstanciação? Eles baseiam-se num versículo da Bíblia que eu vou passar a citar. Está em João, no capítulo 6 e no versículo 35. Antes disso, João 6, 53 e 54. Que diz assim, eu estou já no fim e já vou terminar, mas é bom que vocês também conheçam isto. Sabem, nós estamos aqui não é para passar tempo, não estamos aqui tipo religioso, venha à missa. Não, nós estamos aqui para inteligentemente ouvirmos a palavra de Deus, percebermos a palavra de Deus e agirmos em conformidade com a palavra de Deus, se quisermos. Em João, no capítulo 6, no versículo 53, lemos assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E é com base nisto que eles defendem a verdade da transubstanciação. Porque vocês, quando estão a comer o pão, estão a comer a minha carne. E quando estão a beber o vinho, estão a beber o meu sangue. Estão a ver a ideia? E a gente lê isto assim, Carlos, estavas para aí a falar, mas agora só com este versículo, tudo o que tu disseste caiu por terra. Parece, não parece? Mas já vão ver que não caiu nada por terra. Primeiro, a linguagem do Senhor Jesus Cristo aqui é metafórica. No versículo 35, um bocadinho atrás, ele diz assim, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No versículo 47, lemos assim, e vocês vão ver que comer quer dizer crer, a linguagem é metafórica. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Era o crer nele que significava comer. Mas mais. Porquê é que aquilo que a Igreja Católica interpreta da maneira que interpreta está errado? Primeiro, quando o Senhor Jesus Cristo falou aqui em João capítulo 6, a ceia do Senhor ainda não tinha sido estabelecida pelo Senhor. O Senhor ainda não tinha referido ou falado ou instituído a sua ceia. Portanto, estar a querer colar isto a uma coisa que ainda havia de acontecer é um ato abusivo. A ceia não tinha sido instituída quando o Senhor disse estas palavras. Por isso estas palavras não se poderiam referir à ceia, à Eucaristia. Segundo, Cristo aqui está a falar, e vocês se virem o contexto, a descrentes. A ceia do Senhor é dirigida a crentes. E a audiência dele aqui é só descrentes. Em terceiro lugar, comer e beber aqui é para ser salvo. Se vocês forem ler, depois da ceia estar instituída, o que é o comer e beber da ceia, é porque a alma foi salva, não é para ser salva. Eu vou terminar dizendo apenas o seguinte. Eu cito e depois explico. Escrevi assim isto. Quando até me levantei esta noite. A reforma terminou, mas a reforma não findou. Quanta verdade sepultada ficou de ser ressuscitada. E quanta degeneração há. Haja nova reformação já. Estudemos bem a norma e faremos nova reforma. Quero dizer apenas isto. Muitas das coisas que foram reformadas, bem reformadas, já voltaram atrás outra vez. E os chamados protestantes estão como os católicos.
sem tirar nem pôr. E eu até diria mais, em alguns aspectos estão bem piores. E houve muita coisa que foi vista, mas houve muita coisa que ainda não foi vista. E eu estou neste processo, pessoalmente, de luta, para tentar mostrar, eu não sou ninguém, não é? Mas não sou só eu. Eu e muitos mais, que se não são muitos, somos poucos, estamos neste processo de tentar mostrar as coisas que ainda estão soterradas nos séculos das trevas e que as pessoas precisam de ver. Porque a reforma terminou, mas não findou. E nós precisamos de abrir os olhos. Mas para abrirmos os olhos temos que conhecer as Escrituras. E manejarmos bem as Escrituras. Para terminar, porque isto é a parte que me preocupa mais, preocupa-me a alma de cada um de vocês. Por favor. Um dia o Senhor Jesus Cristo disse assim, isto é para vocês todos. Podeis ser ateus, materialistas, incrédulos, religiosos, o que quer que seja. O Senhor Jesus Cristo disse assim, examinai as Escrituras. Porque elas testificam de mim. E cuidais ter nelas a vida eterna. Se quiseres ser salvo, crê na palavra de Deus. Não creias na religião. Não creias na tradição. Vê o que as Escrituras diz. E hoje as Escrituras são muito claras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E se alguém quiser saber mais algum pormenor, se eu puder ajudar, não tenham problemas em vir falar comigo. Que Deus vos abençoe.